Olá pessoal do canal Aprenda a Nuvem, aqui é o Alberto Miglioni. Nós estamos aqui para mais um vídeo da nossa série aí de ferramentas para cloud. E nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre containers. Para isso eu coloquei uma foto para ilustrar, a gente ter uma ideia melhor, né, do que seria o container que a gente está falando, né? No caso aí nós estamos com vários containers num porto, né? E aí para transporte, ele transportar produto dentro de uma região para outra, dentro de navios. E a minha ideia nesse vídeo que nós estamos gravando agora, é explicar para você que nunca ouviu falar de container, o que que é container, o que que é essa tecnologia de container, né? Como usar, como você aplicar isso no seu dia a dia, no seu trabalho, mas de uma forma também que você consiga aprender da melhor forma possível e não acontecer um tipo de coisa assim, né? Um desastre no nosso ambiente de containers, mas que você saiba e aprenda, né, como lidar com containers. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que que é container, como eu consigo orquestrar esse container para não virar uma bagunça. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses assuntos aí. Então essa é a nossa agenda desse vídeo, tá? Então a ideia é fazer um vídeo curto, não prolongar muito, porque a gente vai fazer uma série de vídeos, então vai ter mais vídeos sobre esse assunto também, e que você possa aprender de maneira simples e didática o que que é um container, tá? Eu publiquei essa foto, né, essa imagem aqui no LinkedIn essa semana, e eu achei legal a repercussão, porque várias pessoas falaram, legal, é uma forma tipo, interessante de entender o que que é container, o que que é VMs, né, porque também é uma tecnologia que também é muito utilizada ainda também, nem todo mundo ainda está usando containers, e para você que já está um pouquinho de tempo já na área de tecnologia, já passou por aplicações que rodavam em servidores dentro de rack, então era uma aplicação dentro de um único servidor e só rodava ela dentro de um rack, dentro de um data center. Isso depois foi evoluindo, nós fomos para servidores virtuais. Um exemplo disso é o VMware. Tá? O VMware oferece máquinas virtuais, servidores virtuais, onde você consegue instalar a sua aplicação dentro de máquinas, no caso aqui, que conseguem utilizar melhor os recursos dentro de um host físico, mas de alguma forma fatiando isso e dentro desse host físico tendo vários servidores virtuais. Tá? Então, ao longo do tempo, essa foi a evolução de quem já está aí na área de TI há algum tempinho, já tem uma ideia do que eu estou falando aí de servidores físicos, depois de virtualização, e agora a gente entrando nesse tema do containers. Tá? Então, para vocês entenderem a diferença de containers e VMs, que já é um assunto um pouquinho mais também mais recente também, né, mais atual, que já está há um tempo no mercado, que também foi uma onda aí de servidores virtuais. Falando de container, o container é um grupo de processos. Então ele roda dentro de um computador, em cima de um kernel, né? Então eu tenho lá uma aplicação do container rodando. Então tem vários containers rodando dentro de um computador, tá? Do mesmo computador, tem vários, milhares de containers rodando. Isso pode ser standalone, pode ser um computador apenas, ou pode ser um cluster, onde tem mais de um computador, que de alguma forma somam recursos e balanceiam esses recursos dentro desse cluster, tá? Isso que é cluster. E falando de virtual machine, a gente fala aqui de fake computer, né? Mas na verdade não é um computador né, fake, né? Na verdade é um host físico instalado, um sistema, um hypervisor, como por exemplo o VMware, que eu já falei um pouquinho antes, e o VMware possibilita você fazer uma camada de virtualização aí e ter vários servidores em cima disso. De alguma forma você aproveita mais o hardware. Então essa é uma tecnologia de virtualização. Então cada máquina virtual tem o seu próprio sistema operacional. Então roda de maneira isolada, dentro desse host físico, como vocês estão vendo aí nesse quadrinho superior no meio aí. Então ele roda lá o Linux, uma VM, mas para isso eu preciso instalar o Linux nessa VM. Eu tenho a VMzinha lá do Windows, mas para isso eu preciso instalar o sistema operacional Windows dentro dessa VM, num processo como se fosse realmente uma máquina física, né? De ter a ISO, de mapear lá, de instalar o sistema operacional, de instalar o que eu preciso. Ele vai ter os drivers do VMware, por exemplo, para poder rodar uma placa de rede, uma placa de vídeo. E também posso ter outros, né? Outros sistemas operacionais, como o BSD também, uma máquina virtual com BSD. Tá? Os containers, eles usam pouca memória RAM, tá? Porque na verdade eles estão ali compartilhando, né, o kernel do Linux, por exemplo, ele está falando de Linux, ele está compartilhando ali, então eu tenho centenas, né, de pequenos containers rodando dentro do computador físico, né? Os containers, eles rodam mais rápido porque, a partir do momento que eu tenho um container dentro desse meu host, como ele é um processo, ele starta rapidamente.
Porque ele não precisa ficar bootando, carregando, drive e tudo mais. Então, quando você coloca um container para rodar, ele já está pronto. Então, em poucos instantes, ele já está pronto e disponível para você utilizar, no caso da sua aplicação que você instalou dentro desse container. As VMs, né, as VMs já é um pouco diferente. Como ela tem um sistema operacional instalado, ela leva um tempo para bootar. Então, leva um tempo maior para a máquina estar disponível e a aplicação estar no ar, você conseguir acessar a máquina virtual, tá bom? Aí tem questões de segurança, né, que no caso aí, tanto máquinas virtuais que são isoladas, né, você tem cada máquina virtual isolada uma da outra, e também no container depende de uma configuração que é feita dentro do engine e tudo mais, tá? Mas também são altamente seguros, você consegue configurar esse nível de segurança também, tá bom? Então, aqui seria mais para explicar, né, essa imagem aqui, de fazer um comparativo entre o que é container e o que é VMs, né, e entre eles de fazer uma analogia, tudo mais, com coisas, né, que a gente está no dia a dia utilizando. Tá? Agora, sim, uma coisa interessante para falar para vocês é que não é uma tecnologia recente. Tá? Trabalhar com containers, tá? Isso já vem de muito tempo. Em 1979, já lá no Unix, então já existia a ideia de isolamento de processo, né, numa chamada de sistema chroot, né? Então o chroot, o que ele fazia? Ele alterava o diretório raiz de um processo e seus filhos para a nova localização do sistema de arquivo. Então, de forma, ele isolava esses processos para rodar bonitinho lá dentro do sistema operacional Unix. Isso lá em 79. Para vocês verem que não é uma questão nova, não é algo novo. Depois, em 2000, pelo FreeBSD, tinha os jails lá dentro do FreeBSD, que permitia o particionamento do sistema operacional em vários sistemas independentes e menores, chamados de prisões, por isso tem esse nome jail, com a capacidade de atribuir um endereço IP para cada subsistema rodando aí em cada um desses jails, isso lá em 2000, então vejam que já tem bastante tempo também. O Linux Server, lá em 2001, também foi criado, o vServer, né, desculpa, na verdade, foi criado um mecanismo de prisão que permite particionar os recursos do sistema operacional, então também já vinha essa ideia de isolamento lá. Em 2004, o Solaris, então com a Oracle lançou o Solaris Container, que combinava o controle de recursos de sistema operacional e isolamento de processos. Então isso em 2004 a Oracle com o Solaris já trabalhava com o termo containers. Tá vendo? Então não é algo que surgiu ano passado, ano retrasado, então já vem há um tempinho já essa ideia de containers. E em 2006 o Google lançou o Process Containers para limitar, contabilizar e isolar o uso de recursos de uma árvore de processos. Foi renomeado como Control Groups, né, C-Groups, que a gente conhece como C-Groups, um ano depois, fazendo a parte do kernel do Linux a partir da versão 2.6. Né? A partir da 2.6 já tinha essa ideia dessa questão do C-Groups. E aí, para vocês terem uma ideia, para que, como eu tenho vários containers dentro de um host físico, imagina milhares de containers, cada um rodando uma aplicação, se falando com um, falando com outro, falando com o mundo externo. Ou seja, isso daí pode virar uma confusão tremenda se não tiver algo que possa orquestrar. Tá? Então aí que surgiu, derivado da questão do Docker, né, que foi aí o orquestrador, né, onde começou essa questão de orquestração de containers também. Outros orquestradores, como a Apache Mesos, o OpenShift, que também, né, é um orquestrador, o Cloud Foundry e o Kubernetes, que é o mais conhecido. Hoje, o mais conhecido, assim, que se você perguntar para alguém se conhece algum orquestrador de container, vai falar que é o Kubernetes. Então, é o mais conhecido dos orquestradores aí de containers. Tá? E nessa série que nós vamos, a partir de agora, no próximo vídeo, falar para vocês que estão acompanhando o canal do Aprenda Nuvem, falar sobre Docker. Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é o que roda no Docker Client, o que roda no Docker Host, o que é um registry, né? Que são onde as minhas imagens de Docker, minhas imagens de containers ficam armazenadas, e como eu rodo tudo isso, como eu orquestro tudo isso, mas com a visão do Docker, com essa orquestração do Docker. Tá? E aí a gente vai ver, dessa orquestração, nós temos aí o Swarm, né, que a gente vai ver também um pouquinho, mas assim, aprender comandos de Docker, como a gente vai fazer o push, o pull, o build de uma imagem, como a gente vai rodar um container numa máquina. Então você vai experienciar tudo isso junto com a gente aqui nesses próximos vídeos. Então não perca os próximos vídeos do canal do YouTube do Aprenda Nuvem, tá? Inscreva-se no nosso canal,
Clique aí no sininho para você ter as notificações dos próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos que você acredita que a gente possa contribuir com conhecimento sobre os assuntos de cloud. Então, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Nós também temos aí um grupo no Telegram, onde a gente compartilha áudios sobre também dicas e também assuntos sobre os temas que nós estamos discutindo aqui dentro do YouTube. Tá bom? Então, agradeço você aí por acompanhar nosso vídeo e até o próximo. Um abraço.